Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã e eu sinto fortemente que o Senhor quer nos direcionar nessa manhã, amém? Aliás, todas as manhãs, ou todos os momentos que nós assentamos para falar dele, ele está disposto a andar com a gente, né, João? E nessa manhã não é diferente. E estava conversando ontem com a Luísa a respeito da palavra e algumas coisas estavam no meu coração e ela casou, vamos dizer assim, ela se ajuntou com aquilo que estava no coração de Luiz e eu tenho percebido que o Senhor tem alinhado os nossos corações, coração da igreja, para andar naquilo que, não é? Ele quer falar conosco. Nós estamos falando sobre discipulado. Os pais lá das crianças, por favor, fala que depois, até a tarde inteira para jogar aquele trem lá, como é que chama? Pimbolim. Lá era totó, lá em Minas. Totó, já ouviu falar? Mas lá era totó. Tá bom, João, depois te pego na esquina. Mas há um alinhamento no que Deus está querendo falar conosco. Eu percebo que durante a semana, o tempo que nós não estamos juntos, né, fisicamente, o Espírito Santo está falando e vai alinhando aos nossos corações. E quando nós nos juntamos, e tem que ser assim, nós precisamos andar sintonizados, né, Edson? Sintonizados com o que o Espírito Santo está dizendo. A palavra fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O Espírito Santo está dizendo à igreja nesses dias. Então precisamos de ter ouvidos atentos ao que o Espírito Santo está dizendo. Jamê filho, um prazer você estar conosco hoje. Estava com saudade da sua pessoa. Mas o que o Espírito Santo estava borbulhando no nosso coração, nós temos falado sobre ser e fazer discípulos, amém? E o que o Espírito Santo falou fortemente no coração nesses dias é que nós não podemos, o que o Senhor está falando é que nós não podemos fazer discípulos sem sermos cheios do Espírito Santo. Discípulo quer dizer aquele que está sendo ensinado por alguém. Temos visto isso. E quem nos ensina? Quem nos leva? Quem nos convence? Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. A gente precisa ter uma sensibilidade e nós estamos perdendo. Não estou falando nós, eu e você. O mundo está perdendo. Alguns sentidos. Nós somos completamente incapazes, ineptos. Ineptos quer dizer sem aptidão, sem habilidade ou inteligência para realizar algo. Sabia? Nós somos inúteis sem a presença do Espírito Santo. O grande problema é que a raça humana se acha capaz sem o Senhor. Foi esse o grande problema de Adão e Eva, acharem que podiam sem a presença do Senhor, que eram capazes. Nós não somos capazes, porque o sopro de vida foi dado por Deus a nós. Em Gênesis fala que Ele soprou naquele ser de barro e trouxe vida. Então, se você tem vida, é porque a vida foi gerada pelo Senhor, amém? Amém. Sem a vida do Senhor, nós somos nada. E nós seremos barro, nós seremos pó quando nós morremos. Abre o caixão da minha mãe que está fazendo 2 anos agora. Durante 2 anos nós temos que esperar a exumação do corpo, não é isso? Por quê? Porque ele vai sendo decomposto. Então eu não posso ir lá, se alguém da minha família morrer, eu não posso tirar o caixão da minha mãe lá agora, porque ainda não fez o tempo, mas vai chegar o tempo onde aquele corpo dela não vai existir mais. O seu corpo bonito, você chega na frente do espelho e fala: estou bonitão, Vitão, olha aí, não é meu caso, né? Estou bonito, sarado, não vale nada
daqui a algum tempo. Aliás, no meu caso já está chegando, né? Eu lembro bastante dele, porque ele sempre fala, oi, está doendo aqui, está doendo ali. Aí eu lembro sempre do meu corpo. Os jovens não, né? O jovem está aí, tranquilo, come qualquer coisa. Agora eu estou sendo lá bombardeado pelo pessoal lá em casa, tem que emagrecer, está muito gordo. Porque o nosso corpo não vale nada. Tá não? Vocês estão bem, né? Não identifico, tá certo. Tá também nessa? Nosso corpo não vale nada, nós somos nada. Você já caiu sua ficha aí? Não vou falar para você falar para sua esposa, senão porque fica chato. Mas fala para você, eu não presto para nada. Tá certo? Tá certo, João? Você é bonitão, mas não presta para nada. Se você não tiver a compreensão de que nós dependemos totalmente do Espírito Santo, nós seremos levados a um tremendo desespero quando a gente cair essa ficha. Quando cair sua ficha, você vai falar, perdi muito tempo. Hã? Sim, Salomão falou, tudo é vaidade. Olha, Salomão teve tudo o que você imagina que alguém precisaria ter. E nós estamos num mundo de muitas lutas, mas nós estamos num mundo onde a questão da humanidade, ela está sempre aflorada, ela age em nós, e em todos os sentidos. Se você vê o humanismo, você vê a necessidade de prazer em tudo, o hedonismo. Eu falo essas palavras, não é para falar assim, pastor sabe palavras difíceis, não. É só para você compreender como o mundo está. Então tem algumas palavras que são, mas eu vou traduzir. Sabe o que é esse hedonismo? É viver em busca de prazer, considerando a finalidade da vida, o prazer. O caminho para a felicidade é o prazer, ao mesmo tempo que busca evitar a dor e o sofrimento. Nós já falamos sobre isso num dia desses aqui, a importância do sofrimento, mas nós não queremos sofrer, nós buscamos sempre o prazer. Essa busca, ela abrange em todos os vários sentidos, sensoriais. Nós temos sensações que nos tornam, que são prazerosas, isso é bom. Nós temos intelectualmente algumas coisas que nós buscamos, que nos trazem prazer. Nós emoções, tudo nos traz prazer. Até nas questões espirituais, às vezes nós buscamos as questões espirituais por prazer. Mas não é disso que o Espírito Santo está falando. Não é disso que o Espírito Santo, o prazer que Ele quer nos dar, vai muito além dessa matéria. E é verdade, quando nós conhecemos mais o Senhor, Ele nos dá um prazer que é imensurável, não se encontra em lugar nenhum. Então esse Espírito que atua, e Paulo descreve o seguinte, hoje a gente não tem transparência aí, transparência na minha época, não tem projeção, né, Estela? Não tem projetor, mas em 2 Tessalonicenses, eu não sei se você trouxe sua Bíblia, mas você vai precisar ser esperto com ela hoje. 2 Tessalonicenses 2, de 4 a 13, fala assim, o qual o homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, Paulo falando, agora vós sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça, para que os perecem, porque não receberam o amor da verdade para
se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não crerem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse é o tipo de homem que o mundo que nós estamos vivendo aí nesses dias. Essa é a expressão da humanidade atual. Eu não quero ser assim. Você quer? Não. Não. Como você quer ser? Quer ser como quem? Como que você vai aprender a ser como Jesus? A igreja atualmente, meus irmãos, a igreja, ela está esvaziada do papel do Espírito Santo. Nós estamos tentando fazer igreja sem o Espírito Santo. E eu não vou criticar aí, mas eu vou dizer o que eu vejo. Nós vemos templos bonitos. Tecnicamente, as cores das paredes pintadas mais escuro tem uma razão. O tipo de lâmpada, amarela ou branca, tem uma razão técnica. O peso do grave, tem uma razão técnica. Porque nós estamos deixando o Espírito Santo de lado, para que, tecnicamente, as pessoas sejam alcançadas. Tudo muito organizado, muito bonito, alcança os nossos olhos, agrada o nosso coração, enche as pessoas de que lugar, eu vou para aquele lugar, que lugar gostoso. Mas o Espírito Santo não está. Ótimo que tem essas coisas, não sou contra a organização. Eu acho que nós precisamos, inclusive, como congregação, aprender muitas coisas nesse sentido de sermos organizados, de sermos bem alinhados. Nós não gostamos, pelo menos eu não gosto de uma casa suja. Você gosta da sua casa suja? Eu não gosto. Eu tenho dificuldade, eu talvez tenha um pouco de toque também, não sei, né? Mas eu tenho dificuldade de chegar lá, está tudo bagunçado, as camas, a roupa de cama, tudo bagunçado, é um ambiente ruim, é verdade. Mas o que nós precisamos, é bonitas coisas organizadas, uma cor, mas não é essa a essência é a presença do Senhor ou não? Se Ele estiver, eu estarei. Se não tivermos um lugar, se eu estiver embaixo de uma árvore, importa que Ele esteja lá. Não importa construções, importa que Ele esteja lá. Amém ou não? Amém. Não importa o tamanho da minha casa, importa que o Senhor esteja lá. Eu posso ter um cômodo, mas se o Senhor estiver lá, é lá que eu quero estar. Eu posso ter uma casa grande, mas se estiver vazia, sem a presença do Senhor, eu não quero estar. E nós temos vivido dias da falta do Espírito Santo, e aí nós temos falta dos dons, e as pessoas estão enfermas, e as pessoas estão oprimidas, mas estão no lugar bonito, no lugar gostoso, que depois nós vamos embora, e a vida continua enferma. Nós precisamos do Espírito Santo para nos encher, para que os dons sejam manifestos no nosso meio, e as pessoas sejam realmente curadas, libertas, sejam livres da opressão. Nós temos doutrinas renovadas, mas práticas tradicionais. Precisamos, irmãos, compreender que fazer a obra do Senhor sem o Espírito Santo é loucura. Vejam, Lucas e Atos. Lucas 24, 49. O irmão está formigando. Estou ruim mesmo. Meus irmãos, a ordem, observe a ordem de Jesus. É um ide, mas fique. Olha que interessante. Um ide, mas fique. Olha, eis que, Lucas 24, 49.
eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. É para você ir, mas tem uma ação antes. É para você ir, mas tem algo antes. O problema é que nós estamos indo assim, conversamos sobre isso, né, Luan? Sem parar no lugar, né? Sem saber o que nós precisamos estar cheio. Atos 1:8, mas recebereis poder de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e aí ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falou assim: eu quero que vocês vão pregar, indo, temos falado sobre isso, fazer discípulo, mas fazer discípulo sem o Espírito Santo, o que você faz? Você faz pessoas parecidas com você, vazias, ocas, inúteis. Nós temos que fazer pessoas parecidas com Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele é tão tremendo, que ele não gosta de receber adoração, porque ele aponta sempre para Jesus. E quando a gente fala assim, te adoramos ao Espírito Santo, ele fala assim, olha aqui, a quem você deve adorar? Jesus Cristo. A função do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo, é falar quem Ele é mostrar quem Ele é. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então como é que nós podemos ver Cristo se nós não estamos cheios do Espírito Santo? Como nós podemos entender aquilo que Jesus nos ordenou se não estamos cheios do Espírito Santo? Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você está me entendendo, meu irmão? Interessante lembrar que todos esses discípulos que Jesus mandou esperar, eles já eram batizados. Vocês se lembram em João, alguns questionavam, Jesus está batizando mais do que João Batista, e o texto fala, se bem que Jesus não batizava, mas seus discípulos batizavam. Os discípulos de Jesus batizavam, significa que os discípulos de Jesus, obviamente, todos eram batizados, gente. Então nós falamos, é importante o batismo sim, mas é um primeiro momento. É importante você estar ligado no corpo. O batismo é você estar mergulhado na morte de Jesus e você sair das trevas, da morte, para a vida com Jesus. Amém, glória a Deus por isso, mas não para aqui não. Caminha. Quantos foram batizados aqui nas águas? Quantos foram batizados no Espírito Santo? Nós precisamos que todos sejam batizados no Espírito Santo. Essa congregação precisa ser uma congregação de irmãos cheios do Espírito Santo. E não é de uma experiência, fumo no culto maravilhoso, culto abençoado, senti um calor, ai, meus pés queimaram, e eu até falei em línguas. Aí no outro dia você encontra seu chefe, pegando seu pé, aquele pé que estava quente na reunião, agora está sendo jogado uma tocha d'água pelo chefe chato. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo, eu vou ser moldado pelo Espírito Santo. Para quê? Para o Espírito Santo me apontar o que Jesus faria nesse momento diante do meu chefe que está pegando meu pé. Eu quero ser como Jesus, então eu preciso do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, fazermos discípulos sem o poder de Deus, sem o poder que Ele falou, que é o Espírito Santo, é levar pessoas sinceras a querer fazer sem poder fazer. Quando você quer fazer discípulo sem a presença do Espírito Santo, você pode causar um grande desespero naquela pessoa. Inclusive ela pode se afastar, porque ela está sem a presença do Espírito Santo, tentando fazer o que você está ensinando, e ele não dá conta. Não pode, porque nós somos inúteis. Sem a presença do Espírito Santo nós somos nada. Então nós estamos tentando fazer discípulos parecidos conosco, sem o Espírito Santo. Não vai funcionar, não vai dar certo, Luan. Jesus
em João 5,19 fala assim: Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Quer fazer alguma coisa direito, você tem que olhar para a pessoa certa, você tem que ter uma referência. Se não for através de Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Nós temos boas intenções, você é um menino bom, teve boa criação, seus pais te deram boa educação, mas sem o Espírito Santo só fica nisso, meu irmão. Só fica educado, não fica renovado. É um bom caráter, é um bom princípio. Ensina os meninos no caminho que devem andar, e eles jamais se desviarem. Ensina, né? Põe na parede, põe na sua mão, põe na sua testa, ensina. Faz a sua parte, faz cântico aí para eles lembrarem, canta, fala, mas deixa, leve-os a ter experiências profundas com o Espírito Santo. Amém? Gálatas 5:16, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Tem alguns que andam condenados. Por que você anda condenado, meu irmão? Se você está cheio do Espírito, você não precisa estar condenado. Ah, eu sou liberto disso, não tem mais condenação, fiz aquilo. O sangue do Senhor me purifica de todo pecado. Amém ou não? Amém. Isso é libertador. O Espírito, se você anda segundo o Espírito, você não anda segundo a carne e não tem mais condenação sobre você. Eu vou ler alguns textos para a gente entender o tamanho. Eu sei que você não vai conseguir me acompanhar, porque são muitos textos, mas eu queria que você ouvisse. Olha o que é a obra do Espírito Santo. Nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo. Mas veja, na criação, Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, antes das coisas acontecerem, já se movia. Gerando Jesus, então desde a fundação, o Espírito Santo está junto. Olha que coisa maravilhosa, Mateus 1:18-20, depois eu posso mandar todas as referências para vocês, tá? Posso mandar também a palavra. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha a grandeza do nosso Espírito, olha a grandeza do Espírito de Deus, e nós não damos entendimento a quem é o Espírito. Lucas 1:35, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo para José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Depois, ungindo Jesus para o ministério, Lucas 4:1 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus, o Todo-Poderoso, estava cheio do Espírito Santo para a obra, buscou o Senhor e ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus precisou, ele queria, ele tinha necessidade de ser cheio do Espírito Santo. E você, meu irmão, como você toma decisões sem a presença do Espírito Santo? Como eu tomo decisões sem a presença do Espírito Santo? Jesus nos ensinou para fazer a obra, ele buscou e ele se encheu do Espírito Santo. Quantos toda manhã falam: Senhor, Espírito Santo, conduza nossas vidas, o meu pensar, o que eu vou fazer, minhas decisões? Ou você toma decisões por conta própria? Eu acho melhor isso, eu acho melhor aquilo.
Nós já falamos sobre isso, em Atos a igreja era completamente movida pelo Espírito Santo. Tem um texto que eu li para os irmãos: ficou bem ao Espírito Santo e a nós. Espírito Santo e a nós. É sempre ao Espírito Santo e a nós. Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e o versículo 19, apregoar o ano aceitável do Senhor. Como é que ele começa? O Espírito do Senhor está sobre mim. Meu irmão, você pode falar toda segunda-feira, amanhã cedo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu vou lá trabalhar, e eu vou fazer isso, eu vou arrumar minha casa, eu vou arrumar o carro, vou para a oficina, Everton, e o Espírito Santo está sobre mim, para libertar os cativos. Aí você chega na oficina, chega lá um cliente oprimido, e você fala: vem cá, tem uma revelação, o Senhor está falando que sua vida está assim assado, você precisa de ser liberto. Entende? É dentro do seu trabalho. O Espírito Santo está sobre mim. Foi assim com Jesus. Por onde ele andava, ele olhava para os oprimidos, ele falava por íntima compaixão: vem cá, viúva, filho morreu, não tem nada, coitado, vem aqui, vamos orar, traz o caixão aqui, vamos orar, vai. E ele pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Então vem cá, vê. O que você quer? Eu quero andar. Então vem cá, anda. O que seu colega lá, o Fabiano, lá, o que você está conduzindo, junto com o Léo, carregando as coisas lá, o que o cara está querendo? Você precisa discernir, falar: o que você quer, meu irmão? Rapaz, eu tô aí, o Luiz falou assim, eu encontrei com uns aí, falou assim: tá legal, mas tá puxado, hein? Tô tendo muita luta. Eu já meio que gosto dessas brincadeiras, né? O cara chega: que calor, calor não, você não sabe o inferno como é que é. Não é assim que ele brinca, né? Tudo tem razão, ser cheio do Espírito Santo para você falar, conduzir sua vida. Não é falar por falar, mas é ser movidos pelo Espírito Santo. Amém? Jesus foi assim. E Jesus nos capacita. No livro de João, capítulo 14 inteiro, no capítulo 16, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus fala do mover do Espírito Santo. Eu separei só João 16, 13 a 15. Quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Sabe, Samuel? Quando o Senhor foi lá e falou assim: eu vou até o Pai, eu vou clamar: Pai, envia para os meus irmãos, os teus filhos, o Espírito Santo. E o Pai o que fez? O que o Pai fez? Simplesmente enviou. Sim, eu vou enviar. Você está me pedindo, eu vou enviar. E nos enviou o Espírito Santo, sabe? E aí, quando vier, ele veio. Esse Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade, para que não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. As meninas estavam indo ontem, minha oração foi: Senhor, que elas estejam abertas para te ouvir, para quando forem falar, falem de ti. No meio de tanta gente, meus irmãos, no meio de tanta gente sábia, Deus nos levanta. Quem somos nós? Fala sério. Você se acha? Fala sério. Sou bom demais. Tem muita gente melhor que a gente, não tem? Não tem? Levanta uma menina, 20 e poucos anos, para falar para uns marmanjos. É só Deus, gente. É só Deus. Agora, eu falei: Sofia, se você achar que você presta, que você é muito inteligente, você vai só falar besteira. Deixa quieto. Espera o Espírito Santo vir falar para você o que você deve falar, para envergonhar os sábios, para envergonhar os grandes, para você glorificar o nome do Senhor. Amém? Fala isso para você aí. Ai, minha alma, ouça o Espírito Santo, capacita-me para ouvir o Senhor. Ele nos capacita para dar frutos.
João 15,5 fala: eu sou videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, meus irmãos, tanta coisa o Senhor tem nos falado a respeito disso. Libertando da condenação, eu já falei sobre esse texto, Romanos 8, né? Não há condenação para os que estão em Cristo. Às vezes eu ando com às vezes a gente faz encontro de novos, encontro 3 dias, aquelas coisas que a gente faz, né? E os irmãos vão e a gente começa a orar e a pessoa abre o coração e fala: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, mas eu falo: você tem Jesus? Tenho. Então vamos lá para Romanos 8:1. Portanto, meu amigo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, meus irmãos, nada. O diabo fica ali, zuretando no seu ouvido: ah, você não presta, né? Você fala com ele assim: é verdade. Agora deixa eu te falar, lembra daqueles desenhos? Tinha um vermelhinho do lado de cá e lembra? Um vermelhinho ficava falando um monte de coisa no ouvido, do Pluto, não era o Pluto? Não é do tempo de vocês, né? Fabiano, do seu tempo? Não, também não. Você lembra, Sandro? Obrigado. Não era, João? Um que ficava aqui assim, falando: você não presta tal. E o outro falou assim: não dê ouvidos para ele, você é joia, Deus está com você. Era branco. Era branquinho. Oh, lembrou, né? Não, foi uma vaga lembrança. Pois sim. O inimigo fica mesmo falando bobagem no ouvido da gente. Quando ele falar, pega Romanos 8 e fala: sai daqui. Olha aqui, não tem mais condenação. Não tem, Jesus morreu no meu lugar. O Espírito Santo vai falando com você: olha para a obra de Jesus. Ô João, Luan, ô Vitor, para aqui. Olha a obra de Jesus. Adriel, olha lá Jesus, olha o que ele fez por você. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, Jesus está vivo, e o Espírito Santo vai te dando força. Mas se você fala: eu vou vencer, com a sua mente, você não vence, meu irmão. Com a sua mente você vai ouvir e vai andar fraco, vai andar humilhado, vai andar pesado, mais do que eu, vai andar cabisbaixo. Mas com o Senhor, o Senhor te faz olhar altaneiramente, em lugares altos. Viu um gigante pequeno, né? Se você souber o tamanho do meu Deus, gigantezinho, você fica pequenininho. Devemos ser uma igreja que se move pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos voltar a andar sob a direção da nuvem. Lembra? A nuvem levantava, o que no deserto fazia? Andava. A nuvem descia, parava, o que eles faziam? Paravam. O problema é que a gente nem olha para a nuvem. Então nós levantamos, andamos ou paramos conforme a nossa vontade. Nós precisamos andar com os nossos olhos no Senhor. Quem nos faz olhar para o Senhor é o Espírito Santo. Como é que nós podemos andar ou deixar de andar se não tem a direção do Espírito Santo? Uma simples viagem de férias pode ser um fracasso se você não estiver direcionado pelo Espírito Santo ou não. Sim ou não? Já fizeram férias fracassadas aí, né, moçada? Não, vamos que vamos. O Senhor está colocando uma série de impedimentos. Aí você vai. O lugar é ruim, chove o tempo todo, os meninos ficam tudo chato dentro de casa, a mulher briga com você porque você excomungado levou naquele lugar, não é? Mas se o Senhor nos leva, que férias agradável, não é? Né, João? Vocês vão viajar ou não? Estão ouvindo? João precisa ouvir logo a voz do Senhor para eu sair com você, né, Ivone? Mas ouve, João. Fica assim, né? Olha a nuvem. Devemos ser guiados, movidos. Escuta isso, devemos devolver o controle da igreja para as mãos de quem tem o direito de conduzi-la e sabe fazer isso. Meu irmão, você quer fazer discípulo? Pergunta como faz aquele que é autoridade.
usa tubos e conexões tigre, né? Lembra disso? O Senhor sabe, Ele é dono da igreja. Então deixa ser conduzido. Muitas situações pelas quais passamos seriam diferentes se o Espírito Santo tivesse conduzido, ou não? Muitos aconselhamentos seriam frutíferos se você fosse cheio da graça do Espírito Santo. Quer fazer discípulo, aí você senta com aquela pessoa e fala, olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, no seu pensamento. Mas você precisa sentar com o Senhor e falar, Senhor, o que eu tenho para a vida do Rafael, como é que é lá? Quem está com vocês lá? Rafael, cadê o Júnior? Tá, do Júnior, cadê o Rafael falando nisso? Tem tempo que eu não vejo ele. Hã? Carro quebrado, gente, o Espírito Santo falou, carro está quebrado, quem vai ajudar? Júnior como é que é? Mecânico, conserta o carro. Ah, não tem carro, quem vai dar carona para o Rafael? Não veio aqui carro quebrado, gente? Misericórdia, não pode ser assim. Hã? Então nós vamos ter que orar pela teimosia. Senhor, enche o Rafael do teu espírito, Senhor, para ele não ser teimoso. Não deixa ele ver essa gravação não, hein? Ô Janaína, fica quieta aí. Senhor, fala com a Janaína. Não é? Devemos pensar fortemente sobre essa questão, principalmente se temos buscado uma maior compreensão sobre fazer discípulos nesses dias. Fazer discípulo é coisa séria, Dani, é muito sério. Será que muitos discípulos seriam diferentes se nós tivéssemos ficado em Jerusalém? Ai, vou fazer essa pergunta de novo. Será que muitos dos discípulos seriam diferentes se nós tivéssemos ficado em Jerusalém para sermos cheios do Espírito Santo primeiramente? Uma pergunta séria. Muitos discípulos têm a nossa cara, nossas práticas, não se parecem com o Senhor. Não são imitadores de Deus, como filhos amados. Sério isso? Sabem nos obedecer, recitam a nossa cartilha, mas têm dificuldade em ouvir a voz do pastor das ovelhas, bispo das nossas almas. Tem dificuldade para ter a palavra revelada de Deus como luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Em Colossenses 2, versículo 21, fala assim a respeito desses discípulos, dessas ovelhas: são como crianças perenes, ou como a mula e o cavalo que andam em cabrestos. Quem você está formando? São pessoas parecidas com você? Então, se você está cheio do Espírito Santo, essas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Mas se você não está, se você se move através dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu intelecto, eles serão assim como você. E eu estou falando para discípulos, você pode colocar isso para filhos em casa, que não veem você ser cheio do Espírito Santo, tomando decisões e falar assim, pai, o senhor estava certo. É ou não é, João? Fala aí. Ele nem está prestando atenção. O seu filho precisa saber que você deu uma palavra para ele, guiado pelo Espírito Santo e não pelas suas emoções. Gente, quantas vezes em casa nós falamos de nós mesmos? Nós não falamos cheios do Espírito Santo? Decisões precisam ser tomadas, às vezes decisões simples. Vai sair até para uma reunião, olha, estou sentindo que você não deve ir agora. Ah, mas outro dia os meninos falaram, né? Mas pai, podia estar aí fazendo outras coisas. Assim, mas precisamos de ouvir a Deus sobre essa situação. Precisamos de ouvir a Deus para tudo. Não é simples. Se nós não somos assim, eles aprendem, não aprendem a discernir pela prática as coisas lícitas e corretas dasquelas que não se deve praticar. Precisam de nós como de gurus. Usei essa frase, não sei se ela é antiga, né? Mas sabe aquele, eu não sei o que fazer, já teve assim, eu não sei o que fazer, vou lá e pergunto. Não sei o que fazer, vou lá e pergunto. Não sei o que fazer, para de dar resposta e fala assim, vai orar. Lembra de Samuel? Lembra de Samuel? O senhor está me chamando aí? Não estou chamando não. Volta de novo, viu? Eu vi o senhor me chamar? O senhor está me chamando?
Fui eu não. Aí ele entendeu. Ó, faz o seguinte, quando ele te chamar, essa voz te chamar de novo, fala assim, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, que o Senhor está querendo falar comigo. Ensina os seus discípulos a ouvirem o Espírito Santo, a não dependerem de você, a dependerem do Espírito Santo, e vão juntos buscar, podemos buscar juntos, ó, estou orando por aquela situação, hein? Não é não, Edson? Aquela situação que você acha que eu devo fazer, o que o Senhor está mandando você fazer? Ah, não sei. Então vamos buscar junto. Vamos jejuar? Não estou ouvindo. Vamos jejuar? Aí de repente eu acho, opa, o que você acha? É isso mesmo? Tem confirmação? Vamos fazer junto? Vamos entender? Amém. Se você está entendendo que é isso, faça. Decisões sérias, às vezes, de mudar inclusive de cidade. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar. Aliás, tem muita coisa que eu não devo falar. O Espírito Santo, nós temos que ensinar as pessoas a andarem e a ouvirem no Espírito, a voz. Amém ou não? Pergunta aí para o teu irmão, você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Além disso, ele vai nos ensinar a viver em santidade. Vida santa e reta, procurando dar lugar ao Espírito de Deus em todas as ocasiões. É ser obediente às impressões do Espírito em nossos corações quando Ele nos dirige a fazer algo. É deixar a consciência ser liberada pelo Senhor, adaptando-a e habilitando à maneira do Espírito Santo. Nossa mente, gente, provavelmente você já deve estar pensando um monte de coisa, assentado aí. Já deve ter feito todo o planejamento da sua semana, não é não, Joaquim? Aquelas geladeiras, fogão, tudo você tem que ver lá, sei lá, freezer lá que você vê. Nossa, eu tenho amanhã, está 7 horas na casa da dona Leopoldina, vendo aquele freezer que está queimado, já tem 3 dias que eu não consigo resolver isso, né, João? Ou Joaquim? Já deve estar aqui pensando, mas fala assim, Espírito Santo, me ajuda com aquela máquina lá que não resolve. Amanhã você chega lá, Deus te dá uma luz, você vê a peça que você não tinha percebido. Você entende? Você entende ou não? Está entendendo aí, João? Pietro, camaradinha? Firme ou não? Firme. Cuidado com a entrada que você vai dar no futebol lá para você não quebrar a perna do cara. Fala, Senhor, me enche do Espírito Santo para jogar futebol. Você joga futebol? Joga nada. Joga, Adriel. É bom. Aí, ó. O seu pai quer mais seu filho mesmo. É craque, já vi jogando aí. Senhor, dá sensibilidade, Espírito Santo, Adriel. A vida cristã é a constante busca da substituição daquilo que somos na nossa natureza carnal pela natureza que recebemos do Senhor. Certo? Eu não vou ter tempo, nós não vamos falar sobre isso, mas em Gálatas fala sobre os dons, os frutos da carne, o fruto da carne e do Espírito. Você vai ver lá várias coisas e como os frutos vão se alinhando. Em Mateus 17 fala, pelos frutos se conhece a árvore, não é? Então, se você vai num lugar e vê hoje quem está falando foi o Anderson, né, da jaca, meu carro está aqui atrás, aí ele fala assim, tomara que você não tenha parado embaixo da árvore de jaca, né? Você imagina um pé de jaca caindo. Mas quando você chega lá, você vê uma jaca bonita, o que você fala? Isso é pé de quê? Pé de jaca. Mas se você não voltar lá durante anos e não tiver jaca, o que você vai saber que aquilo ali? Não sabe. O fruto te identifica. Então, quando você vai falando de dons do Espírito Santo e de frutos, os dons, eles trabalham para você ter fruto. Então nós precisamos ser cheios dos dons para frutificar. Como é que você vai ser cheio de qualidades se você não busca? Lembra deles? Quais são eles? Está lá em Gálatas, né? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22. Isso.
Olha, um por um: amor, afeição, benevolência, também tem sentido de caridade, carinho, atitude de doação pessoal. Em 1 Coríntios 13, 4 fala sobre isso. Alegria é gozo, contentamento, calma, deleite, não depende de circunstância, regozijo. Paz, quietude, atitude de descanso interior. Oh, como nós estamos precisando disso, hein? Harmonia nas relações divinas e humanas, diferente de trégua ou falta de guerra, diferente. Paz não é trégua, paz não é falta de guerra, paz é harmonia, ordem e segurança em meio à turbulência. Jesus no barco. Contenda e tentação. Então, no meio de turbulência, contenda e tentação. É ordem e segurança. Agora, longanimidade, longo ânimo, capacidade de suportar pacientemente as adversidades. Você tem sido assim, meu irmão? Você tem sido longânimo? Ou é um estupim curto? Pisou no meu calo? Hã? Ou você é longânimo? Suporta pacientemente as adversidades, as provocações, as injúrias, sem murmurações, misericórdia. Lembra do Mutli? Não era Mutli, não. O que era aquele outro desenho lá? Do seu tempo. Aquele senhorzinho que vivia reclamando que a mulher dele falava e ele ficava... Zé Buscapé. Ô, gente, os meus modelos, eu preciso modernizar esse negócio. Daniel, você não lembra do Zé Buscapé? Busca depois você vê. É isso aqui, ó. Vivia murmurando. Deixa para lá. Olha as contendas. Paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerância às injúrias. Benignidade, disposição a ser gentil. Você tem disposição a ser gentil ou só com ela? Com todo mundo? Seja gentil comigo, hein? Olha lá, hein? Então, olha, disposição a ser gentil, suavidade no falar, refinamento no caráter e na conduta, excelência de caráter, gentileza, meiguice, ser gracioso. Tem que tomar cuidado, falar isso hoje, o pessoal, não, tem que ser macho. A gentileza pode dar-se bem até com as pessoas ousadas e difíceis, sabia? Martim Lutero falava isso. Bondade, beneficência, que promove benefícios a outros, retidão, virtuoso, benevolência, generoso. Você tem sido generoso? Caráter como o de Deus na vida e na conduta, fé, convicção divinamente criada, adquirida e implantada por Deus, confiança, fidelidade, constância naquilo que crê, segurança na salvação de Jesus. Amém? Fé do Filho de Deus. Mansidão, humildade, mente meiga, gentileza no trato com os outros, equilíbrio constante no temperamento. É assim lá em casa, Lua? Então você está cheio do Espírito Santo, você tem frutos. Controle das reações e paciência ao sofrer injúrias, sem o sentimento de vingança. Algumas traduções possíveis, modéstia, cortesia. E o último, temperança, autocontrole, continência, domínio próprio, moderação, controle dos apetites. É diferente de tudo que está no fruto da carne, né? Não vou falar sobre ele porque eu quero só enfatizar o do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo fala muito, muito mais do que só falar em língua num determinado momento. Eu não sou cheio do Espírito Santo. E aí muitos se enganam. Eu vou contar uma experiência para terminar, que aí você me fala assim, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? E foi lá em casa uma coisa muito interessante. Sofia é muito racional desde criança, sempre foi assim.
Depois você cancela essa parte para não ficar bravo comigo. Mas estávamos num encontro de pastores e líderes e o irmão falou sobre ser cheio do Espírito Santo. Quem queria ser cheio do Espírito Santo? Ela tinha, acho que uns 6 anos de idade. E estávamos ali, né? Como sempre fomos todos os anos. De repente aquela garotinha saiu, foi lá para frente, sozinha. Ela é sempre safadinha, né? Lá foi ela. Aí a gente olhou que é toquinho, né? E pai sempre fica alegre, vê os meninos fazendo negócio. Ai, que bonitinho, né? Bom, foi lá, voltou. Aí a Cindy falou, e aí, filha, como é que foi? Fui batizada. Fui batizado pelo Espírito Santo. Aí a gente achou bonitinho e tal, que legal, né, menininha? Tá bom. Passaram alguns dias em casa. Nós não morávamos onde moramos hoje. A Cindy foi no quarto do João. O João devia ter uns 2 anos e pouco. E tinha uma varanda na frente da casa. E passando pela varanda, o outro quarto era da Sofia. E de repente a menininha estava lá falando em línguas. Aí a Cindy passou, voltou, sem ela perceber. E ela ouviu ela falando em línguas. Aí a Cindy na mesma hora falou assim, Sofia é fogo, né? É espertinha essa menina, ouve a gente e fica imitando a gente, né? Que coisa. Aí o Espírito Santo falou assim, opa, para agora. Eu fiz a obra no coração dela. E aí nós tínhamos perguntado para ela, tá não, né? Senão fica parecendo que ela tá isso. Você no dia lá, você foi, como é que você foi? Aí ela falou assim, sabe por que eu fui batizado com o Espírito Santo? Meu avô falou assim, que na Bíblia fala que se a gente for e pedir, o Senhor dá o Espírito Santo. Eu fui lá na frente e eu pedi, e o Senhor me deu. 6 anos de idade. Você entende? Então a gente fica assim, como é que é ser cheio do Espírito Santo? Ô João, vamos imaginar a Letícia piquititinha. Ela chega lá no armário e vê um pacotinho de, sei lá, qualquer coisa que é para ela lá, pode, tá? Um bolachinho, vamos colocar uma fruta para Mara. Vê uma maçã bonitinha. Ela fala assim, pai, me dá a maçã, o que você vai fazer? Você vai lá, pega e dá. É assim quando você pede o Espírito Santo. Senhor, me dá o Espírito Santo. O que ele faz? Ele pega e dá. É assim, meus irmãos. Então, se você não tem, se você ainda não recebeu, se você acha que é um negócio assim, vamos ter que participar de um encontro especial, eu vou ter que ter um sentimento muito tremendo, assim, vou ter que ver todo mundo, e aquela coisa maravilhosa. Não! Falei outro dia com o Luan, de manhã cedo, fala em línguas, na sua casa. Não precisa de ter auditório, não precisa ter as pessoas juntas, não precisa ter grandes pastores. O Espírito Santo, o Senhor dá a quem pede, pedi e dá-se-vos-á. Será dado. E não é pouca coisa não, abundantemente. Tá certo? Então eu queria deixar nessa manhã essa palavra. Nos grupos, nós precisamos trabalhar. Identifica no seu grupo quem não é ainda, quem não se sente batizado pelo Espírito Santo. Fala assim, meus irmãos, nosso grupo, todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Tenha um tempo de oração no seu grupo. Ensina o seu grupo a orar em línguas. Orar em línguas, só para terminar, orar em língua é um negócio estranho. Eu não sinto nada. E não tem que sentir nada mesmo. Porque oração em língua é o único dom que você... Caiu aqui, desculpa. Segurei. O que é isso? É o imã. Foi só o imã, tá bom. Dom de línguas. Dom de línguas, fala lá em 1 Coríntios 14. Porque se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. A minha mente, em outra versão, é infrutífera. Então você fala em língua e fala assim, nossa, eu não estou entendendo. É uma oração espiritual, é em línguas. É uma oração que vai encher o seu espírito. Eu tenho que saber falar em língua. Se Deus te der o dom de outras línguas, de falar outros idiomas, como deu no determinado momento lá para os discípulos, amém.
Mas o dom de língua, para falar em língua, é o dom dado por Deus para você ser rico, enchido. É o único dom que sustenta você. Nós já falamos sobre dons. Paulo Manzini já deu uma aula. O Jamê já falou sobre dons aqui. Quais são os inúmeros dons que Deus nos deu? Uma caixa de dons. Para quê? Para termos frutos. Os dons não são para a gente se autovalorizar, se autovangloriar. Aqui em 1 Coríntios, Paulo fala, é melhor que vocês profetizem, porque se tiver muita gente desconhecida, se você falar alguma coisa, aquela pessoa nunca te viu, você dá uma palavra, ela vai ser tocada. Agora, falar em língua, é melhor que você fale para si, a não ser que alguém interprete. Mas o dom de língua é para você. Então fala de manhã cedo no seu carro, tá indo trabalhar, fala em línguas. A Sofia ontem falou assim, sabe o que eu faço? Porque ela às vezes gosta de falar, vai gravar, ela gosta de falar consigo, né? Ela fala com ela mesma, ela coloca o fone, ela falou assim, eu coloco o fone, aí as pessoas acham que eu estou falando no telefone, mas eu estou falando comigo mesmo. É o disfarce dela, aí coloquei para todo mundo agora. Põe um fone de ouvido, começa a falar, dessas pessoas achar que você está falando com o telefone, você está falando com o Senhor. Tá certo? Fale com o Senhor, meus irmãos. Há tempo, há fora de tempo. Fala com o Senhor. Fala de manhã, de tarde, de noite, tomando banho, vendo alguma coisa, andando no trânsito. Desliga aquela televisão que fica só dando notícia aí desse governo, dos outros governos. Fala, de vez em quando você vê. Procura saber para você não ficar alienado. Mas gaste tempo se enchendo com o Espírito Santo. Amém? Vamos fazer isso? Vamos fazer essa congregação ser cheia do Espírito Santo? Quando as pessoas chegarem, sentir o cheiro gostoso, igual nós estamos sentindo, mas não do alho, que é gostoso, né? Mas da presença do Espírito Santo. Rapaz, eu ando com você, você tem uma coisa assim, o que é? É o Espírito Santo. Amém, Gilberto? Vamos colocar os meninos seus, Alan, Letícia, Kesbeve, tudo cheio do Espírito Santo, semana inteira. Ensina, João, seu grupo, tá bem? Quem mais tem grupo aí? Vitão, Luan, Marcelo. Vamos colocar o povo cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Vamos ensinar isso. Isso precisa ser ensinado, praticado, constantemente. Amém, Rosário? Amém. Fala, Senhor Elias. Fala em se encher do Espírito Santo, vou ler alguns versículos aqui. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, que se encher com o Espírito Santo também, continuando no contexto, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Eram 2 textos que eu estava separado para falar, mas não dava tempo, que eu tinha coisa para falar. E aí você completou, né? É exatamente isso. Quando nós estamos aqui hoje de manhã, o Senhor nos conduzindo em cânticos, não é? O Senhor, quando você se sujeita uns aos outros, no temor de Deus, o Espírito Santo vai fazer tanta coisa, meu irmão. Sabe? Aquele seu coração duro, Deus vai colocar carne nele. Amém? Quem? Eu creio que essa palavra que você trouxe hoje veio do coração de Deus. Amém. Durante essa semana, eu fiquei inquieta, pensando sobre o trabalho do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Sim. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu fiquei colocando na minha vida, né? Nossa, carne eu estou indo bem. A minha alma, meus desejos, minhas vontades. E aí o Espírito Santo falou assim, e o Espírito, né? Assim, você está alimentando. Presença, alimentando o Espírito Santo para os dias difíceis. Perfeito. Eu creio que assim, você foi dirigido pelo Espírito Santo sobre essa palavra de hoje. Eu também creio. Eu falei no começo da reunião que eu percebia, né, o Senhor fazendo esse trabalho diferentemente. Nós não nos encontramos essa semana, né? Amém? É Deus. Deus está falando? Amém.
Vamos andar, a nuvem está movendo nessa direção, vamos nos encher do Espírito Santo, amém? 2026 nós vamos entrar com a congregação, toda ela batizada no Espírito Santo, cheia, com os dons, as práticas. Ah, meus irmãos, como eu anseio, às vezes eu olho lá o Haroldo, né? Como é enfermo, estou colocando Haroldo porque é uma doença muito forte, né? Um câncer, e a gente, né, vendo a pessoa sofrer, nós não podemos orar e ver ele ser curado. Quantos de nós às vezes tem uma enfermidade, nós não podemos orar? Quantos de nós estamos aí manquejando, né? Manquetando por aí, andando? Vamos orar para que as mãos voltem ao normal, que os pés sejam restaurados. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso para a glória do Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém? Uma igreja que vive cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo. Amém?